Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Praladala Gadaine. Praladala Gadaine. Hiranyakashipu Vasaha. Hiranyakashipu Vasaha. Shilatankanakala Shilatankanakala Ito Nishinha Parato Nishinho Yato Jato Yamikato Nishinho Yato Jato Yamikato Nishinho Hidaye Nishinha Hidaye Nishinha Hidaye Nisinho Vishinhanadi Sharanam Prapade Vishinhanadi Sharanam Prapade Avatara Kamalavare Nakam Advuta Singham Balita Hiranyakashipu Anubringham Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Avakara Kamalavare Nakam Advuta Singham Balita Hiranyakashipu Anubringham Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Lakshmi Nrsimha Jaya Lakshmi Nrsimha Jaya Lakshmi Nrsimha Jaya Lakshmi Nrsimha Jai Prahlad Maharaj Jai Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jai Prahlad Maharaj Jai Narada Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana
Yamunakira Vanachari Yamunakira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Ila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Nrsimhadev 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 Jai Prahlada Maharaj Jai Prahlada Maharaj Jai Prahlada Maharaj Jai Prahlada Maharaj Jaya Lakshmi Nrsimha Jaya Lakshmi Nrsimha Jaya Lakshmi Nrsimha Jaya Lakshmi Nrsimha Gaur Premanande Hari Hari Bol Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai Sri Nishinradeva Bhagavan Ki Aparecimento Transcendental do Senhor Nishinradeva Bhagavan Ki Bhakta Prahlada Maharaj Ki Gaur Premanande todas as glórias dos devotos reunidos, todas as glórias dos devotos reunidos, todas as glórias dos devotos reunidos, todas as glórias de Shri Guru Gauranga. Haribo, bom dia a todos e a todas que estão aqui no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro e também no Instagram, né, da ISKCON Rio de Janeiro. Nós temos aqui Adailton Paula Moura, né? E aqui nós temos nosso querido Parikshit Das, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Bhaktinval, Haribo, e Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Bem-vindos a todos e a todas. Então, hoje é um dia especialíssimo, né? É o dia do aparecimento transcendental do Senhor Nrsimhadeva, né? Eu vou ler o verso de hoje do Bhagavatam e depois vamos falar sobre essa saga do Senhor Nrsimhadeva, desde o início, fazer um resumão, né? Porque no Bhagavatam são vários capítulos, até culminar no aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, que é na verdade o capítulo 8 do 7º canto, né? O capítulo 8 do 7º canto, né? A gente vai ler o resumo. Então, primeiro de tudo, antes de mais nada, vamos ler os versos de hoje do capítulo 31 do canto 3, né? Que é o verso de hoje, o verso 46 e 47. Vamos fazer um breve comentário e depois partir para a saga do Senhor Nrsimhadeva, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam
Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos esse Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossa respeitosa reverência a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisayasya Lokasya Dhanyam Swastranam Mahat. Este Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, e é uma encarnação de Krishna. Ele destina o seu bem último de toda a sociedade humana, é todo completo, todo bem-aventurado, todo bem-sucedido. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Devisaha Kalanasta Dishanesha Puranaru Kodunoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, Artha. Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, encontrarão luz com esse Purana. Haribol. Vamos ler aqui os versos 45 e 46. Dravya Palabdi Stanasya Dravyaksha Yogyata Jada Tatpanchatvam Ahammanat Utpatti Dravya Darshanam Yattakshnor Dravya Vayava Darshana Yogyata Jada Tataiva Shakshushu Drashtur Drishtaya Drastritva Jogyatatnaya. Dravya dos objetos, o Palabdi de percepção, Stanasya do local, Dravya dos objetos, Iksha da percepção, Ayogyata incapacidade, Jada quando, Tat esta, Panchatvam morte, Ahammana da falsa concepção de eu, Ahammana, só pensa que o eu é o corpo. Utpatir, nascimento, Dravya, o corpo físico, Darshanam, contemplando, Jataha, tal qual, Akshnor, dos olhos, Dravya, dos objetos, Avyayava, partes, Darshana, da visão, Ayogyata, incapacidade, Jada, quando, dá, então, Eva, de fato, Chakshusha, do sentido da visão, Drashtur, do vidente, Drastritva, da faculdade de ver, Ayogyata, incapacidade, Anayor, de ambos estes. Vamos ler então a tradução e significado. Os dois versos foram colocados juntos, né? Então, por isso que ficou meio longo, né? Continuando, então, vendo aqui. Quando os olhos perdem sua capacidade de ver cor ou forma devido à aflição mórbida do nervo óptico, o sentido da visão torna-se insensível. A entidade viva, que é o vidente, tanto dos olhos quanto da visão, perde sua capacidade de visão. Da mesma maneira, quando o corpo físico, o local onde ocorre a percepção dos objetos, perde sua capacidade de percepção, isto é conhecido como morte. Quando alguém começa a contemplar o corpo físico como o eu próprio, quando alguém começa a contemplar o corpo físico como o seu próprio eu, isso chama-se nascimento. Então esse
Esse é o tema da aula de hoje, né? É quando alguém começa a contemplar o corpo físico como seu próprio eu, isso chama-se nascimento. Significado de Srila Prabhupada. Quando alguém diz eu vejo, isso significa que ele vê com seus olhos ou com seus óculos. Ele vê com o instrumento da visão. Se o instrumento da visão se quebra ou adoece, ou se torna incapaz de agir, então ele, como o vidente, também para de agir. Analogamente, neste corpo material, no presente momento, a alma viva está agindo. E quando o corpo material para, devido à sua incapacidade de funcionar, ela também deixa de executar suas atividades reativas. Quando o nosso instrumento de ação se quebra e não pode funcionar, isso chama-se morte. Novamente, ao obtermos novo instrumento para a ação, isso chama-se nascimento. Este processo de nascimento e morte acontece a cada momento, pelas constantes transformações do corpo. A transformação final chama-se morte, e a aceitação de novo corpo chama-se nascimento. Esta é a solução da questão de nascimentos e mortes. Na realidade, a entidade viva não tem nascimento nem morte, senão que é eterna, como se afirma na Bhagavad Gita, na anyate anyamane sharire. A entidade viva não morre jamais, mesmo após a morte ou aniquilação deste corpo material. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Janabhutale Swarupa Kada Mahyan Dadati Svapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre meus olhos com o aristote do conhecimento. Ofereço, portanto, minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de Chaitanya, e dará refúgio aos seus pés de lótus. Haribo. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Samadbhakti Vedanta Swami Stamine Namaste Saraswati ver Gouravani Pracharini Nivisheshanavadi Pashtatar Esatarine. Lendo de novo o verso, vou ler só a tradução. Quando os olhos perdem sua capacidade de ver cor ou forma, devido à aflição mórbida do nervo óptico, o sentido da visão torna-se insensível. A entidade viva, que é o vidente, tanto dos olhos quanto da visão, perde sua capacidade de visão. Da mesma maneira, quando o corpo físico, o local onde ocorre a percepção dos sentidos, perde sua capacidade de percepção, isto é conhecido como morte. Quando alguém começa a contemplar o corpo físico como seu próprio eu, isso chama-se nascimento. Então, aqui mais que entrou, Sundarang Devidasi. Feliz dia de Chatura Sinsinhadeva, dia do aparecimento transcendental do Sonishina. Jai Sundarang, bom dia, Hare Krishna, reverências. Todas as glórias pela Prabhupada. Obrigado pela audiência. Já falei com o Marcelo, já falei com o Bhatinval, Hare Krishna, Luz Rocha Goulart, Hare Krishna. E aqui no Instagram temos Thaís Tostes. Hare Krishna, Thaís, tudo bem? Haribo. E outros que eu já... o outro vídeo, ele encerrou sozinho, que é no Instagram, e eu entrei de novo, né? E, então, vamos falar um pouco, primeiro sobre esse verso, um pouquinho, e depois vamos entrar na saga do Sonishina Deva, né? Esse verso é bem interessante porque
ele está comparando a perda da visão, né, com a morte, né, e comparando assim, o nascimento com o fato de a pessoa ver o corpo como sendo o eu, né? Ela vê o corpo como sendo o eu, e não só o corpo, a sua própria mente, inteligência, materiais, ela considera como sendo o seu próprio eu, né? Ela se identifica com essa inteligência, com essa mente, né? E quando ela olha o mundo, né, ela olha a partir da perspectiva do seu eu falso, ou seja, esse seu eu falso, ele que cria essa identificação com o corpo e com a mente, com a inteligência. Então ele vê o mundo, não só a visão física, mas a visão do mundo, né? A visão do mundo a partir de seu ponto de vista material, né? Enquanto que, na hora que ele nasce, isso já começa a acontecer. E depois que ele perde, a morte é comparada a uma perda de visão, porque quando ele deixa esse corpo, o corpo sutil acompanha a alma, né, para o próximo corpo. E a partir desse momento, é como se essa visão que ele tinha anteriormente se dissipa, né? E só vai surgir de novo quando ele entrar em outro corpo, em outro instrumento. Aqui o corpo ele é chamado de instrumento, né? Assim como os espíritas chamam de aparelho, né? E a gente chama também de invólucro, escafandro, né? Por aí vai, né? Várias, e no Bhagavad Gita, né? Chamado de roupa, né? Esse verso aqui que foi citado do capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? Que diz, que tem uma sequência aqui de versos, né? Vamos ver aqui essa sequência. Diz assim: Antavantai Nederha Vichasta Sharirina Anashino Prameyasya Tasmadhyasya Bharata. O corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterno, de certo chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Aí ele fala assim: aquele que pensa que a entidade viva seja o matador, aquele que pensa que ela é morta, não estão em conhecimento, pois o ser não mata e nem é morto. Aí tem esse famoso verso, né? Najate veriate vakadatim nayan bhutva bhavitava nabuya. Adionitya sashvato jampurano na anyate anyamane sarire. Para a alma, em tempo algum, existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, primordial, e ela não morre quando o corpo morre. A Bhakti Center entrou aqui, Hare Krishna, e o Bhakti Center, Stephanie Weber, também entrou, Hare Krishna, não sei quem está entrando com o Bhakti Center. Bom, continuando aqui, então, o que acontece? Quando existe um verso que o Prabhupada citava muito, né? Diz assim, que aquela pessoa que pensa que esse corpo material é o seu eu, e que e tudo que aquilo relacionado com o corpo, como esposa, filhos, né, família, né, o seu país, né? Ele acha que a terra de nascimento é lugar de adoração, é um local que deve ser adorado, nacionalismo, né? E também pensa a sua comunidade, né? O seu assim, o segmento que ela segue, a sua etnia, né? Ele se identifica com tudo isso, né? Sua etnia, o seu lugar de nascimento, e ela vai então depois no lugar sagrado de peregrinação, e ao invés de ouvir os sábios e grandes almas realizadas que ali estão, ela só toma um banho no rio sagrado e vai embora. E aí o Bhagavatam, no canto 10, nesse verso, ele fala, né,
que essa pessoa não é melhor do que um asno ou uma vaca, né? Isso é um burro olhando para o palácio, né? Ele olha, mas não vê, né? Ele vê, mas não enxerga. Ele enxerga, mas não, ele vê, mas não vê, né? Como diz na Bhagavatam, né? Porque ele não tem a visão correta, né? E almejando, agora vamos entrar na história do Sanishinradeva, né? E de Hiranyakashipu, que foi a pessoa, são os dois, assim, os três personagens dessa saga, né? Hiranyakashipu, Prahlada Maharaj e o Senhor Nishinradeva, obviamente, né? Então, tudo começa, né, com os 4 Kumaras. Quem são os 4 Kumaras? Os 4 Kumaras são a primeira criação mental do Senhor Brahma, né? Sanat Kumara, Sanat, Sanatana, Sananda e Sanandana, né? Eles são grandes sábios, né? E um encarregado da conhecimento de Jnana, outro encarregado do Yoga, outro encarregado da sacrifício, cada um era versado em um Veda, né? E eram todas almas autorrealizadas. Porém, eles não, para poder não ter que casar e assim se envolver no mundo material, como eles eram yogis poderosos, fizeram assim uma maneira de não crescer, né? Conseguiram um poder místico de não crescer, ficarem sempre com um corpinho de criança de 5 anos de idade, né? Eles não queriam crescer, mas eles tinham o poder de viajar por todo o universo, né? E aí eles foram até Vaikunta, não só em todo o universo material, mas eles também conseguiam ir até Vaikunta, o mundo espiritual. Porém, chegando lá em Vaikunta, estavam os 2 porteiros, Jaya e Vijaya, né? Que eram 2 associados de Vishnu, de Narayana, né? De 4 braços, estavam ali na entrada do mundo espiritual. Quando eles chegaram, os 2 porteiros negaram a entrada deles e disseram que eles eram muito crianças, que eles eram muito pequenos, eles tinham que se submeter à cerimônia de iniciação, né, cerimônias purificatórias, né? E aí então barraram a entrada deles, né? E eles ficaram assim muito assim frustrados, né, irados por não poder entrar em Vaikunta. E aí, e também não só por isso, mas devido à falsa identificação desses porteiros. Eles julgaram pelas aparências, né? Eles julgaram pelas aparências. Então eles acharam que esses porteiros não eram dignos de estar no mundo espiritual, já que eles tinham uma visão, como eu estava falando antes, né? Uma visão errônea. Eles não viam assim a parte interna, eles viam a parte externa, o fato de eles terem um corpo de criança, né? Eles não viam internamente, a visão deles era externa. Então eles amaldiçoaram esses 2 porteiros a voltarem ao mundo material. Vocês não têm conhecimento apropriado, então vamos amaldiçoar vocês de voltarem ao mundo material, porque vocês julgaram pelas aparências. Vocês não tiveram uma visão transcendental. Ademais, Alves, Hare Krishna. Então, eles ficaram assim completamente, porque a maldição dos brahmanas, ela é irreversível, né? Irreversível. Então eles ficaram muito assim apavorados. E aí, nesse momento, chegou ali, nesse local, quem? Ninguém, nada mais, nada menos do que o próprio Narayana. Chegou ali com seus 4 braços, refulgente, né, com a joia Kaustuba. É dito que no mundo espiritual em Vaikunta, o que distingue Narayana, original, dos outros habitantes, que também tem 4 braços e forma semelhante a Narayana, alcançar a liberação de Swarupya, né, que é a forma semelhante à de Narayana, é
a joia Kaustuba, que diferencia, então, trazendo a joia Kaustuba aqui no seu peito. Ele chegou lá e falou: o que está acontecendo aqui na portaria, né? O que está acontecendo, que embrulho é esse aqui na portaria, né? E aí, então, quando ele descobriu tudo o que estava acontecendo, né? Ele viu que seus dois servos estavam assim implorando por misericórdia. Então ele falou: olha, eu não posso reverter a maldição de um Brahmana, mas eu posso amenizar, né? Então, por favor, conceda a meus servos que lhes ofenderam assim, uma pequena atenuante, né? Ou nascer 6 vezes como devotos, 6 ou 7, não me lembro, 6 ou 7 vezes como devoto, ou nascer 3 vezes como pessoas demoníacas, e aí depois disso voltarem de novo aqui a Vaikunta e ocuparem de novo o posto deles de porteiro. Aí pediram para eles escolherem: vocês preferem nascer 7 vezes como devotos, depois voltar, ou nascer 3 vezes como demônios, pessoas demoníacas, e depois voltar? E eles escolheram nascer 3 vezes como demônio para poder voltar logo, né? Para voltar rápido, né? Então, assim foi feito, né? Primeiro eles apareceram como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, né? Que é exatamente o Hiranyakashipu, que é um dos protagonistas, né, da saga, né? Hiranyaksha era o irmão dele, né? Os dois foram mortos por encarnações de Krishna. Hiranyaksha, primeiro, que era o mais velho, foi morto por Varaha, né? Eu não vou narrar como é que eles nasceram, porque senão não vai ficar muito longo aqui a história, né? Eles nasceram filho de Diti, porque ela é casada com o sábio, eu esqueci, Kashyapa Muni, né? E aí ela queria ter relações no momento inadequado, durante a noite, no momento inadequado, e aí então nasceram 2 demônios, assim, pesadíssimos, porque quando um devoto puro, na verdade, do mundo espiritual vem e vira um demônio, não é um demônio qualquer, é um demônio muito poderoso, né? Então Hiranyaksha era tão poderoso que ele conseguiu rebaixar a Terra para planetas inferiores, né? A Terra que está situada em Burloka, né? Sistemas planetários intermediários, ela foi rebaixada para a posição de planeta inferior, né? Tipo Patala Louca, né? Como tem Patala, Rasatala, Talatala, são planetários inferiores, né? E ficou bem perto ali do oceano, e já estava afundando no oceano que fica no fundo do universo, né? O oceano de Garba, né? Aí o que acontece? Apareceu Varaha, a encarnação de Javali, e conseguiu erguer a terra dali, e aí lutou com Hiranyaksha e matou Hiranyaksha. E o Hiranyakashipu, que é o irmão dele, ficou muito zangado com isso, né, e quis se vingar. Então, para Hiranyakashipu, o Senhor Vishnu era o seu inimigo, né? Lembrando que as encarnações de Krishna, todas elas vêm com um propósito, com 3 propósitos. Primeiro, aniquilar as pessoas demoníacas que estão causando distúrbio no Dharma, né, que estão assim, causando assim, um distúrbio em toda a população do mundo, né? Assim, na ordem cósmica. E o segundo propósito é proteger e dar prazer a seus devotos, né? E o terceiro propósito é resgatar o Dharma, que essas pessoas demoníacas, elas promovem o Adharma, né? A religião no universo. Isso está na Bhagavad Gita, né? Como os devotos conhecem, né? Jada Dharma Syagala de Bharatá.
Abhyutana Dharmasya Tadmana Sijanyam, né? Que sempre que há um declínio da religião, do Dharma, uma ascensão da irreligião, Krishna diz, eu mesmo venho, né? Paritranaya Sadhanam Vinasati Adushkitam Dharma Sanstapanartaya Sambhavami Juge Juge, né? Eu venho para aniquilar os patifes e proteger os devotos, né? Então esse Hiranyakashipu queria se vingar de Narayana, e antes disso ele queria ser imortal, né? Isso tem a ver com o verso de hoje, né? Ele não queria deixar o corpo, ter que deixar o corpo em algum certo momento. Porque por mais poderosa que a pessoa seja, por mais que ela tenha muito poder, mais cedo ou mais tarde ela vai ter que deixar o corpo. Assim como grandes impérios do mundo também, mais cedo ou mais tarde, entram em decadência, né? E depois acabam sendo destruídos. Da mesma forma, embora esse Hiranyakashipu fosse uma pessoa demoníaca, poderosíssima, e ele conseguiu, assim, governar, né? Sobre assim, o mundo inteiro, né? Conseguiu ser governante do mundo inteiro. Ele queria ser imortal, não queria deixar o corpo, né? Na verdade, a alma é imortal, como aqui está dizendo nesse verso, Prabhupada fala também. Mas ele queria ficar naquele corpo de Hiranyakashipu, né? Não queria deixar aquele corpo, porque uma hora que ele deixasse aquele corpo, ele podia nascer numa posição inferior, né? Ia ter que começar tudo de novo, né? Então ele começou a fazer severas austeridades para poder ser imortal, né? Agora, antes disso, diga-se de passagem, ele teve relações com uma das suas rainhas, e pelo fato de ele originalmente ser um devoto puro no mundo espiritual, o filho dela, né, era um devoto puro. O filho dela, devido à origem de Hiranyakashipu, né, o filho dele, no ventre da sua rainha, que eu não me lembro o nome, se alguém souber o nome aí pode falar. Então, o filho dela era um devoto puro. E aí os semideuses, quando souberam que a esposa dele estava grávida, quiseram matar ela. Mas aí, no momento que eles iam matar ela, os semideuses, porque viram que ia nascer um outro demônio, Narada Muni apareceu e impediu. Não façam isso. Quem é Narada Muni? É um santo entre os semideuses e um semideus entre os santos, né? É um santo entre os semideuses e um semideus entre os santos. É um grande devoto de Krishna, a segunda progênie de Brahma, que veio da mente de Brahma, né? Primeiro foram os Kumaras, depois Narada Muni. E aí Narada Muni falou, não matem ela, porque dentro do seu ventre tem um grande devoto, tem a grande Mahabhagavata, que era ninguém mais senão Prahlada Maharaj, né? Estava no ventre da esposa de Hiranyakashipu. E aí então Narada Muni levou ela para fazer sua gestação no seu eremitério, né? Levou ela para o seu eremitério, e ali ele ficou pregando para ela sobre o Śrīmad Bhagavata, né? Ficou pregando para ela, e o seu filho no ventre ficou ouvindo, né? E no que ficou ouvindo, ele já era uma Mahabhagavata, e foi absorvendo todo o conhecimento espiritual, né? Transcendental, né? Bom, então voltando a Hiranyakashipu, ele queria ser imortal, e para isso ele resolveu fazer severas austeridades e penitências, né? Então ele foi para um local específico, um local sagrado, né? E ficou ali na posição de Talasana, né? Na ponta dos pés, com os braços para cima, assim, meditando por muitos e muitos centenas de anos, aí naquela posição, segurando a sua ar vital, né? Se alimentando só de prana, né? Não comia e nem dormia, se alimentava de prana,
né, fazendo muito severa austeridade, mantendo o seu ar vital circulando no seu corpo, né, pelo poder do yoga, porque ele era um grande yogi, e de tal forma essa austeridade foi assim tão severa que abalou o alento cósmico, abalou o alento cósmico e um calor assim abrasador começou a assim aterrar todos os sistemas planetários, né? Todos os sistemas planetários, né? E de modo que os semideuses ficaram em pânico, né? Porque atingiu os sistemas planetários superiores, celestiais, né? Dos semideuses, né? Aquele calor da cabeça dele emanou assim tipo assim um fogo, assim um Agni, né? E desequilibrou, né, a ordem cósmica, né? Como eu falei, os demônios são peritos em desequilibrar a ordem cósmica e sufocou o alento cósmico, né? E os semideuses ficaram desesperados, foram ter com Brahma, o semideus mais elevado, o primeiro ser vivo, e pedir para ele dar um jeito nisso, né? Porque Hiranyakashipu estava trazendo um grande transtorno para todo o universo. E então, o Senhor Brahma veio no seu cisne, né? A montaria do Senhor Brahma é um cisne maravilhoso, assim, enorme, né? Chegou naquele local, e quando ele chegou, ele nem dava para ver Hiranyakashipu, porque um cupinzal tinha encoberto ele, e tinham comido todo o corpo físico dele. Tinha ficado só o esqueleto, mas ele mantinha o ar vital fluindo nos seus próprios ossos. Imagina, ele manteve o ar vital fluindo nos seus próprios ossos. E aí o Senhor Brahma, quando viu que ele estava ali, pegou o seu camandalo, que é um pote assim, de néctar transcendental, assim, uma substância, né, transcendental, jogou ali e ele recuperou de novo todo o seu corpo físico, né, através dessa porção, né, assim, completamente transcendental que o Senhor Brahma jogou, uma panaceia, né? E aí então, que aconteceu? Que ele recuperou o seu corpo, né, cheio de saúde, vigor. E aí o Senhor Brahma perguntou: vem cá, por que está fazendo todas essas austeridades? Qual é a finalidade? Né? E aí então, Hiranyakashipu, embora fosse um demônio, né, se ajoelhou assim, bem humilde, e falou que, por favor, meu senhor, eu quero ser imortal. Eu quero ser imortal. Eu não quero deixar esse corpo nunca, quero continuar sempre nesse corpo. E aí o Senhor Brahma disse: olha, eu não tenho o poder de lhe dar a imortalidade, né, porque eu mesmo tenho que deixar o corpo, embora a vida do Senhor Brahma seja extremamente longa, né, a vida dele é a mesma duração do universo, né, ou seja, bilhões de anos, né, ainda assim chega no final da manifestação cósmica, o Senhor Brahma tem que deixar o corpo também, né? Aí ele falou: eu mesmo tenho que deixar o corpo, como é que eu posso dar imortalidade, né? Imortalidade, só que o pessoa demoníaca não entende essa relação entre a alma e o corpo, né? Ele falou: só a alma que é imortal, o corpo material, por mais poderoso que seja, mesmo o corpo do Senhor Brahma, que é um corpo sutil, né, feito à base de inteligência, né, corpo astral, né, ele vai ter que desaparecer em algum momento, né, nem que seja no final da criação. Aí quando Hiranyakashipu viu que não ia conseguir essa imortalidade, então ele começou a pedir bênçãos, de modo que aparentemente ele se tornaria imortal através dessas bênçãos. E qual foram essas bênçãos? Ele começou a falar: bom, então eu não quero ser morto por nenhum ser humano, por nenhum animal e nem por nenhum semideus, nenhum deva, né? Ah, tudo bem, te concedo essa benção. Aí o Senhor Brahma concedeu essa benção, dá para eu dar, né? Também não quero ser morto por nenhuma arma material, nem celestial, nem humana, né? Tudo bem. Aí o Senhor Brahma também deu essa benção. Outra coisa, eu não quero ser morto nem de dia
e nem de noite. Né? Quer dizer, ele estava pensando que ao conseguir essas bênçãos, ele ia acabar enganando, né, ludibriando o próprio Brahma, né, e o próprio Krishna, né, ia ficar imortal do mesmo jeito, né, para não morrer nem de dia nem de noite. Ele falou, bom, se nem de dia nem de noite, então não vou morrer nunca. Né? Ele pensou assim, né, nenhuma arma, nenhum ser humano, nenhum animal, nenhum deva. Né? Ah, mas tem mais outra, eu não quero morrer nem no céu, nem na terra, nem na água. Outra coisa, ele assim, evitou de morrer assim, em qualquer elemento, os Panchamahabhutas, né? Dentro de qualquer elemento, dentro dos 5 elementos materiais, né? Densos. Né? Tudo bem, tem essa outra benção, nem na terra, nem no ar, nem na água, nem no fogo. Né? Ah, mas eu quero mais outra benção. Tá bom, qual é essa outra benção? Eu também não quero morrer nem dentro de um aposento e nem fora. Nem dentro nem fora de nenhum aposento. Né? Tudo bem. Conceda essa bênção. E assim, ele achou, bom, agora com essas bênçãos todas, bom, eu estou imortal, né? Nem de dia nem de noite, nem no ar, nem na terra, nem no fogo, nem por nenhuma arma, nem por nenhum ser humano, nenhum semideus, nenhum animal, né? Nem de dia nem de noite, eu estou imortal. Né? E realmente ele ficou muito poderoso, ficou tão poderoso que ele conquistou o mundo celestial, ocupou o trono de Indra, que é o rei dos semideuses, né? Que reina, que governa o mundo celestial, derrotou todos os semideuses, né? E ficou lá no mundo celestial, nem o Sr. Shiva conseguia derrotá-lo. Né? E ficou causando vários distúrbios, né? Acabando assim, desmontando as arenas dos brahmanas, que ele considerava os brahmanas comparsas de Narayana, né? Ele era inimigo de Narayana. Então, quando ele achava que os brahmanas são capangas, comparsas de Narayana, né? Porque fica adorando Narayana, ele ia destruir as cerimônias, causava distúrbio em todos os planetas, né? Ou seja, ele chegou a governar todo o universo, né? Mas nada é perfeito nesse mundo, né? Todo crime tem alguma falha, né? O filho dele nasceu e era um devoto puro de Cristo. E aí, desde pequeno, sempre brincava com brinquedos assim, relacionados com Krishna. Aí, quando foi para a escola, ficava pregando para os alunos, seus coleguinhas, sobre a consciência de Krishna. Ah, vocês não são esse corpo, são almas eternas. E lá porque Hiranyakashipu colocou o Bhattarada Maharaj para aprender sobre assuntos mundanos, né? Política, e também essa escola é uma escola assim demoníaca, que ensinava os alunos a serem conquistadores, conquistar terras e destruir os inimigos e serem assim, serem ateus, né? Era uma escola que promovia o ateísmo, né? E assim, que tinha todas as características de uma escola demoníaca, né? E aí tinha 2 professores muito assim proeminentes, que era o Sandhyamarka, né? Sandhyamarka, ele falou, aí Hiranyakashipu falou, olha, eu quero que você ensine meu filho sobre política, sobre como dominar o mundo, como subjugar os inimigos, aquelas pessoas que são opositores, destruir os opositores e ser meu braço direito, governante do mundo, do universo, tarará. E aí, realmente, o Sandhyamarka tentaram fazer isso, né? Só que Prahlada Maharaj era um devoto fixo de Vishnu, que inclusive alcançou a perfeição, por sempre lembrar de Vishnu, né? Como nós temos os 9 processos devocional, que na verdade foram estabelecidos por Prahlada Maharaj, né? Que começam com Shravana, ouvir, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Depois Kirtana, falar, que é o cantar, né? Sobre Krishna, falar sobre Krishna, descrever
sobre Krishna, até escrever sobre Krishna, tudo isso é Kirtana. Né? Pintar um quadro de Krishna, isso é Kirtana. Né? E cantar também, ou seja, muitas pessoas pensam que Kirtana é só cantar e dançar. Né? É uma nomenclatura que ficou famosa, né? Mas Kirtana quer dizer descrever, tudo que descreve Krishna. Né? E aí então ele falou esse famoso verso, né, para da Maharaj, né, Shravana, que quando Hiranyakashipu chamou ele, né, até o palácio, perguntou o que ele estava aprendendo, né, na escola, ele começou a pregar para Hiranyakashipu, né? Aí ele falou esse verso, Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmanivedana. Né? Os 9 processos devocional, começando com ouvir, depois cantar, falar, né? Depois lembrar, servir os pés de lótus, adorar a deidade, fazer orações, tornar-se um servo e depois tornar-se um amigo de Krishna e depois render tudo a Krishna. Né? Por isso eu falei todos, né? Shravana, ouvir, Kirtana, falar ou cantar, né? Vishnu Smarana, lembrar de Krishna, Dasa, servir os pés de lótus de Krishna, que é o mesmo que servir o Guru, o mestre espiritual, né? Archana, adorar as deidades, Vandana, fazer orações, né? Aí Dasa, servir diretamente a Krishna, né? Ou seja, executar o serviço do mestre espiritual, né? E depois Sakya, fazer amizade com Krishna, e Atmanivedana, render tudo a Krishna. Então os 9 processos foram dados por Prahlada Maharaj. Quando ele falou isso para o pai dele ficou extremamente irado, mandou chamar os professores, e o que vocês estão ensinando para o meu filho? Ele veio aqui, ficou falando sobre Vishnu, sobre Narayana, ficou falando sobre a consciência de Vishnu, de Krishna, né? Que palhaçada é essa? Falou, né? O que vocês estão ensinando para o meu filho? Né? E aí então os professores falaram, nós estamos ensinando o que o senhor mandou. Política mundana, né? Como conquistar terras, como ser um governante ditador, né? Assim, autocrata, assim, estamos ensinando tudo isso, economia, né? Como roubar, né? Os outros países, né? E explorar outros povos, né? Então, Hiranyakashipu chamou para lá e falou que ele não podia continuar fazendo isso, porque na verdade os professores falaram que Prahlada estava criando uma perturbação na escola, estava pregando para todos os alunos a serem devotos e conseguiu fazer um movimento lá que os alunos começaram a se tornar devotos de Krishna, né? Começaram a se tornar devotos e ele fez lá um grupinho de satsanga, né? Fez lá um namahata com os alunos e os professores ficaram assim completamente em polvorosa, né? Ficaram completamente assim alarmados e com medo de serem punidos por Hiranyakashipu, né? E aí então, depois que Hiranyakashipu viu que não tinha jeito que o filho dele demovesse dessa ideia de ser um devoto, ele resolveu matar o próprio filho. Falou, não, o jeito dele é matar ele, não tem jeito. Mas ele não queria matar pessoalmente, né? Primeiro, para não ficar mal visto, né? O rei matou seu próprio filho, porque também os demônios também eles têm que cuidar pela sua imagem, né? Então ele mandou matar, né? Aí fizeram vários esquemas para matar ele. Primeiro tentaram envenenar, mas ele ofereceu aquele alimento a Krishna e aí transmutou todo o veneno que estava ali, foi transmutado pela sua devoção pura, né? E não afetou a Prahlada, ele não morreu ao envenenado. Aí mandou
Mas ele estava sempre pensando em Krishna, por isso que ele alcançou a perfeição por Smarana. Né? Quando a gente fala no verso, né? Srivantan, Sokatakrishna, Punyasama Kirtana, Idanstatu Rebadrani, Idanot Suhit Satan, e por aquela pessoa que está ávida por ouvir as mensagens de Krishna, né? Todo o desejo gozo material é expurgado do coração quando ela ouve as mensagens que são virtuosas, quando adequadamente ouvidas do mestre espiritual, né? Nós sempre falamos de manhã, né? Então ele estava sempre ouvindo, e aí isso dava uma proteção para ele, né? Aí resultado, então joga ele do penhasco, tentaram jogar ele do penhasco, mas Krishna salvou ele, ele acabou não caindo lá embaixo, ele ficou preso ali pela mão de Krishna, né? Foi salvo. Aí botou ele para os elefantes pisarem nele, mas os elefantes não. Ele é como devoto puro, os elefantes entendiam isso e assim, não esmagavam ele, né? Aí depois falaram, então faz o seguinte, vamos botar ele no meio num poço de cobras. Né? Mas ele estava sempre pensando em Krishna, não tinha nem medo das cobras, as cobras não fizeram nada nele. Né? Depois de tantas tentativas, como ele não conseguiam matar ele, porque sempre Krishna protegia ele. Né? Tem um verso que fala, Krishna Hakeke, Nahe Krishna Makeke. Né? Para aquele que Krishna protege, ninguém pode matar. E para aquele que Krishna quer matar, ninguém pode proteger. Né? Krishna Hakeke, Nahe Krishna Makeke. Né? E aí então mandou chamar, chama aí esse rebelde, esse filho meu, né? que é na verdade também um traidor, porque está servindo para o meu inimigo, está a serviço do meu inimigo Narayana. Né? E aí mandou chamar o filho dele. Então, nesse momento, eu vou ler aqui o resumo do 7º canto, né, do Srimad Bhagavatam, aliás, sétimo canto, capítulo 8, intitulado O Senhor Nrsimhadeva Mata o Rei dos Demônios. Né? Eu vou ler aqui o resumo desse capítulo. Né? Então, descreve-se neste capítulo 8, do canto 7, né? Descreve-se neste capítulo que Hiranyakashipu estava disposto a matar seu próprio filho Prahlada Maharaj. Mas, aparecendo diante do demônio como Sri Nirkeshari, metade leão, metade homem, a suprema personalidade de Deus o matou. Então vamos lá. Seguindo as instruções de Prahlada Maharaj, todos os filhos dos demônios se apegaram ao Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Quando esse apego se intensificou, seus professores, Sanda e Amarca, ficaram muito temerosos com a possibilidade de que os meninos se tornassem cada vez mais devotados ao Senhor. Em desespero, aproximaram-se de Hiranyakashipu e descreveram em pormenores o efeito da pregação de Prahlada. Ele está fazendo todo mundo na escola virar devoto de Krishna, de Vishnu. Né? Aqui, né, nessa época, eles adoravam Vishnu, né? Não diretamente Krishna. Vishnu é uma expansão de Krishna. Né? Após ouvir isso, Hiranyakashipu decidiu matar seu filho Prahlada. Hiranyakashipu estava tão irado que, embora Prahlada Maharaj tivesse caído a seus pés e dissesse muitas palavras apenas para apaziguá-lo, não conseguiu satisfazer o pai demoníaco. Hiranyakashipu, tal qual um típico demônio, passou a pregoar que era maior do que a suprema personalidade de Deus. Essas pessoas demoníacas acham que são mais poderosas que o próprio Deus. Né? Quando a pessoa fica com muito poder, isso sobe a cabeça, a pessoa fica achando que ela é melhor que o próprio Krishna. Né? Mas Prahlada Maharaj o desafiou, dizendo que Hiranyakashipu não era Deus, e começou a glorificar a suprema personalidade de Deus, declarando que o Senhor é onipenetrante, que tudo está sob o controle dele, e que ninguém é igual a ele, tampouco maior do que ele. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Ninguém é igual ou superior a mim. Todos os seres estão em mim como umas pérolas estão ensartadas num cordão. Krishna fala isso. Né?
e também que ele é o Supremo Controlador, Isvara Parama Krishna, né? O Sr. Brahma mesmo fala isso, né? Que ele é Parama, Isvara Parama, o Supremo Controlador é Krishna, né? E onipenetrante, Vasudeva, né? Om Namo Bhagavate Vasudeva. Krishna é Vasudeva, todo penetrante, né? Assim, ele pediu que seu pai se tornasse submisso ao onipotente Senhor Supremo. Quanto mais Parada Maharaj glorificava a suprema personalidade de Deus, mais irado e agitado ficava o demônio. Hiranyakashipu perguntou a seu filho, Vaishnava, se Deus existia dentro das colunas do palácio. Quando ele falou que Deus estava em toda parte, né? Então ele perguntou, e está dentro das colunas desse palácio aqui também? E Parada Maharaj imediatamente respondeu que, como está presente em toda parte, o Senhor também se encontrava dentro das colunas. Porque está em cada átomo, né? Porque está, como o Brahman pessoal, ele está em cada átomo, né? Então está dentro das colunas também. E ao ouvir o seu filho falar essa filosofia, Hiranyakashipu zombou da afirmação do menino, tomando-a como mera conversa de criança. E, com seu punho, deu um forte golpe no pilar. Como ele era extremamente poderoso, né? Quando ele deu esse soco no pilar, despedaçou o pilar, né? Logo que Hiranyakashipu golpeou a coluna se despedaçou e produziu-se um som estrondoso. Olha só, hein? Parecia assim um trovão, né? Na hora que ele golpeou com o punho, né? A coluna se despedaçou toda. Olha como ele era poderoso, né? Só um soco dele despedaçava uma coluna do palácio, né? E aí, um trovão, tipo um trovoar, começou a surgir de dentro desse pilar, né? Um som estrondoso. Primeiramente, Hiranyakashipu, o rei dos demônios, conseguiu ver apenas o pilar. Mas, para confirmar as afirmações de Pralada, Krishna não deixa o devoto mentir, né? Ele sempre faz com que as afirmações dele sejam válidas, verídicas. O Senhor surgiu do pilar como maravilhosa encarnação de Narasimha. Metade leão e metade homem. Hiranyakashipu entendeu de imediato que a extraordinária e maravilhosa forma do Senhor de certo significava a sua morte. Embora ele tivesse a confiança de que não ia morrer devido às várias bênçãos que ele tinha recebido do Senhor Brahma, né? De não morrer nem de dia nem de noite, nem dentro nem fora de nenhum aposento, nem por nenhum ser humano, nem por nenhum animal, nem por nenhum semideus, nem por nenhuma arma celestial ou humana, nem fora nem dentro, nem no ar nem na terra, ou seja, ele embora tivesse essas bênçãos todas, ainda assim, quando ele viu Nishinadeva, ele viu com a morte personificada. É assim que os ateístas veem Deus, né? Na hora da morte, Deus aparece como a morte personificada, né? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, é só a morte que tudo devora, né? Krishna fala na Bhagavad Gita, né? E então, em vez de ele ficar assim com medo, porque como ele era muito prepotente, né? E muito arrogante, prepotente, preparou-se para lutar com Nishinadeva. Olha só, olha a prepotência. Em vez de ele reconhecer que Nishinadeva era o próprio Krishna, ele preparou-se para lutar com a forma que era metade leão, metade homem, né? O Senhor realizou este seu passatempo lutando um pouco com o demônio, e à tardinha, ele foi, assim como o gato fica assim enrolando até matar o rato, né? Chegou a tardinha, que quando a noite caiu, e no crepúsculo, ele agarrou o demônio, colocou-se no seu colo, rasgou assim o abdômen dele, e com as suas próprias unhas, ele rasgou o abdômen do demônio. Haribo! Então, o Senhor não matou apenas Hiranyakashipu, o rei dos demônios, mas também depois disso os seus seguidores chegaram, que eram outros demônios poderosos, e o Senhor Nishinadeva
matou todos eles, e quando não restava ninguém para lutar, o Senhor, rugindo com muita ira, sentou-se no trono de Hiranyakashipu. Com isso, todo o universo ficou livre do governo de Hiranyakashipu e todos sentiram o júbilo da bem-aventurança transcendental. Depois, todos os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma aproximaram-se do Senhor, e entre eles encontraram-se grandes pessoas santas, os Pitas, os Siddhas, os Vidyadharas, as Nagas, os Manos, os Prajapatis, os Gandharvas, os Charanas, os Yakshas, os Kimpurushas, os Vaitalikas, os Kinaras e também muitas outras variedades de seres com forma humana. Colocados a uma pequena distância da suprema autoridade de Deus, eles começaram a oferecer suas orações ao Senhor, cuja refulgência espiritual encantava todos os que viam sentados ali no trono. Então o que aconteceu? Ele esperou chegar à tardinha, que não era nem dia nem noite, era assim, fusão da dia com a noite, aí cumpriu essa bênção. Ele botou Hiranyakashipu no colo dele, ou seja, não foi nem na terra, nem na água, nem no ar, e nem no fogo, foi no colo dele, né? E ele não era nem ser humano e nem semideus. Ele tinha um corpo de a forma metade leão e metade humana, né? Cabeça de cabeça de leão e corpo humano, né? Metade humana, e não era nem um deva, também era o próprio Krishna, né? E além disso, não foi com nenhuma arma, foi com as suas próprias unhas, né? E assim ele cumpriu todas as bênçãos do Senhor Brahma. Ou seja, quando o demônio quer enganar Krishna, quer tapear Krishna, ele não consegue, né? Então todas as bênçãos do Senhor Brahma foram cumpridas, né? E também não foi nem de dia nem de noite, não foi dentro nem fora de nenhum aposento, porque ele levou Hiranyakashipu até a entrada do palácio. E aí na entrada do palácio, na porta, não era nem dentro e nem fora, né, de um aposento, né? Então ele cumpriu assim todas as bênçãos que Nishinradeva deu para ele, e assim ele conseguiu matar Hiranyakashipu, né? E então voltou a imperar, né, harmonia em todo o universo, né? Foi cumprida então a profecia, foi o primeiro nascimento de Jaya e Vijaya. Nishinradeva Hiranyakashipu era Jaya e Hiranyaksha era Vijaya, né? Ou o contrário, acho que Hiranyakashipu era Vijaya e Hiranyaksha era Jaya. Então foi cumprida essa profecia, né? O que acontece? O Srimad Bhagavatam, um dos assuntos do Bhagavatam é a proteção. É a proteção que Deus ele dá aos seus devotos, né? Esse é um dos assuntos, né, do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam ele tem 10 assuntos, né, principais, né? E um deles é esse, né? Eu vou ler aqui quais são os 10 assuntos do Srimad Bhagavatam, né? Então, o primeiro é Sarga, criação original feita por Mahavishnu. A segunda é Visharga, criação secundária feita por Brahma. A terceira é Stanam, manutenção do universo, através de Vishnu, né? O quarto assunto é Poshanam, proteção, a misericórdia especial e sustentação fornecida pelo Senhor aos seus devotos fiéis. Exatamente esse assunto que trata nesse sétimo canto do Bhagavatam, essa proteção dada aos devotos fiéis pelo próprio Krishna. Depois, 5, o Taya, o ímpeto criativo, os desejos e inclinações latentes para o trabalho frutivo que impulsionam as ações kármicas da alma do mundo. Depois, Manvantara, explicando sobre a era dos manos, as leis e os períodos de reinado dos líderes da humanidade, os manos. Depois, Ishanukata, a ciência de Deus, as fascinantes histórias e passatempos das encarnações divinas e de seus grandes devotos, também incluído aí nesse sétimo canto, né? A ciência de Deus. Aí no oitavo canto, Nirodha, que é a destruição, o recolhimento do universo material de volta ao corpo místico de Mahavishnu, né? E Mukti, a libertação, a liberação, abandono
das coberturas corporais materiais e o restabelecimento da alma em sua identidade espiritual eterna original. E, finalmente, a Ashraya, o abrigo supremo, a verdade absoluta original e a fonte de tudo, identificada como uma pessoa divina, Krishna. Gente, olha, assim, a carga do meu laptop está no final e aqui onde eu estou não tem como carregar ele. Então eu vou encerrar essa live, né? E vou entrar numa outra live pelo Facebook, né? Para responder as perguntas aqui, os comentários do Marcelo, né? Que ele fez aí. Eu vou respondendo, né? Se cair, então eu vou entrar de novo, tá? Então eu vou responder aqui a pergunta do Marcelo. E Marcelo perguntou o seguinte: Parikshit Das, perguntador oficial, né? Ele fez duas perguntas, na verdade. Vamos ver se consigo responder antes de cair aqui a carga do computador, né? Primeira pergunta como vamos viver nesse mundo sem nascer? Tem como viver aqui sem falso ego? Primeira pergunta sim, esse mundo material foi feito para as almas condicionadas viverem, morarem aqui. É como uma penitenciária, né? Nessa criação de Sarga, o Sr. Brahma, ele é como um engenheiro do universo encarregado por Krishna para criar a moradia das almas condicionadas que quiseram ser independentes de Krishna. Então, para viver nesse mundo, a pessoa necessita de um invólucro, que é como fosse alguém que quer explorar o fundo do oceano, ele utiliza um escafandro, né? Agora, quanto à segunda pergunta que ele faz, peraí que está tendo uma pergunta atrás da outra aqui, peraí, tem como viver aqui sem falso ego? Sim. Quando a pessoa se torna um devoto puro, ele se livra do falso ego. Ele se livra do falso ego, né? Então tem sim como viver ao tornar-se um devoto puro, né? Você se livra dessa falsa identificação com o corpo, né? A Dilila também entrou aqui e o Marcelo fala: como vamos? Está vindo uma pergunta atrás da outra. Eu não consigo ficar num ponto só aqui. Parem de perguntar um pouquinho para poder ler as perguntas, por favor, porque senão toda hora volta. Vamos ver aqui. Esse caso dos porteiros do céu parece um pouco da história cristã de Lúcifer, que era um anjo caído. Pergunta: no final, os porteiros acabam voltando para o antigo ofício no céu? Sim, com certeza. Depois eles tiveram outro nascimento, como Ravana e Kumbhakarna, que foram os reis demoníacos que foram destruídos pelo Sr. Ramachandra, né? Depois, na vinda de Krishna, foi Dantavakra e Shishupala, né? Shishupala e Dantavakra. E aí depois eles iam voltar, mas aí quando souberam que o Sr. Chaitanya ia aparecer nessa Kali Yuga, eles vieram de novo como aqueles dois bêbados demoníacos, como é que que Chaitanya deu misericórdia para eles, Jagai Madai, né? Vieram como Jagai Madai e foram liberados pelo Sr. Chaitanya. E depois disso voltaram para os seus postos originais, né? E aqui sim, adoradores de demônio tem em toda parte, inclusive no Brasil, não é só na Índia não. No Brasil também tem quem adora demônio, no mundo inteiro tem quem adora demônio. Muito bem, gente, consegui responder as perguntas sem cair, né? A bateria está no vermelho ali, mas eu vou encerrar aqui então. Agradeço a toda a audiência. Feliz dia de aparecimento de Nishinadeva para todos. E encontro vocês lá no templo hoje, né? De tarde estarei lá. Vou levar a minha deidade Nishinadeva. Tá bom? Hare Krishna, reverências a todas as glórias, Srila Prabhupada, Nishinadeva, Bhagavan Ki Jai, Haribo. Vou encerrar também aqui no Instagram, né? Estava lá no Facebook da ISKCON Rio, e vou aqui encerrando também aqui no Instagram. Hoje teremos evento lá na Barra, né? No Itaiangá.
Estado da Barra 2010. Quem mora aqui no Rio, eu convido para participar. Mas esse evento ele é comemorado no mundo todo, em todas as cidades, né? Então não importa de que cidade você esteja, se lá tiverem devotos e um templo, haverá então essa comemoração do dia de Nishinradeva. Haribo, todas as glórias, seguro.